De volta com De Tudo Um Pouco, intervalo rapidinho. Não sei se você chegou agora, nós estamos juntos desde as 9h30, tivemos temas tão importantes aqui no programa e o que vem agora é de extrema importância também. Se você chegava pertinho da TV, aumenta o volume, pode ser de seu interesse você também instruir muitas outras pessoas aí do seu hall de relacionamentos. Vamos falar de um assunto muito sério, o segundo abandono. Já ouviu falar disso? Olha, no Brasil, em 5 anos, mais de 170 crianças foram devolvidas a abrigos por pais adotivos. E olha que esse número se refere a apenas 11 estados. E é sobre isso que eu falo agora com a assistente social Amanda Kitts e com o psicólogo Fabiano Loureiro. Bom dia. Bom dia. Olha, desculpa aí, mas eu preciso mostrar a minha indignação em relação ao que eu acabei de ler. E eu sou pai biológico e sou pai adotivo também. E não me entra na cabeça uma devolução de uma criança. Desculpa, Fabiano, você é psicólogo, você vai poder explicar melhor o meu sentimento. Porque se você tem um filho biológico e você tem algum problema com ele, você devolve para quem? Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esses dados, embora a gente fale 170, quando se trata de adoção, Amanda, que nome lindo que você tem, tá? Obrigada. Porque minha filha mais nova chama Amanda. É um número assim um pouco que assusta, não? Ele assusta mesmo, né? O que muitas pessoas acreditam, que a adoção mesmo ela é irrevogável, né? Ah, isso é bom essa explicação. Fala pra gente. Isso, a adoção mesmo ela é irrevogável, Okay. Ela não pode, né, ser devolvida. Apesar de que às vezes pode acontecer um caso ou outro. Extremo que justifique. Isso. Né? O que acontece muito é porque quando a criança vai para a família substituta, ela vai em guarda provisória até que o processo da adoção seja executado, né? Seja transitado. Então, durante essa guarda aí é que pode acontecer a devolução. Pode acontecer as devoluções de guarda. Né? 170, Amanda, é um muito caso assustador, alto. Muito alto. E você pode, assim, citar pra gente algumas causas dessas devoluções? Talvez o Fabiano também possa contribuir nisso, né? Sim. O que a gente percebe é que quando acontece de uma devolução, né, e aí é um problema muito grande, porque a gente está entendendo que um processo de adoção, anterior a isso, já teve um processo de abandono. Né? E quando essas famílias, elas devolvem, né, a criança ou adolescente para uma unidade de acolhimento institucional, né, ou como popularmente conhecido como abrigo, a gente tem toda a repercussão aí de uma reinauguração desse abandono, né? E o que causa isso, geralmente, está lá no momento da maturação do desejo. Talvez aí é o nosso primeiro item da nossa imagem, maturidade da decisão. Exatamente, perfeito. Né? É importantíssimo que aquelas pessoas que tenham o desejo de adotar, de trazer uma criança ou um adolescente para sua família, que tenham essa decisão muito planejada, muito conversada, né? Porque a gente percebe que é na primeira infância, na infância que a criança ela vai começar a criar os seus processos identificatórios, né? Ela tem ali nos pais ou no responsável uma figura de modelo e que a partir dessa figura de modelo, dessa interação social, é que vão ser construídas essa identidade que eu disse anteriormente, a personalidade vai sendo forjada ali naquele momento, bem como a aquisição de repertórios comportamentais. Então é importante que essa pessoa que esteja como referência, né, e aí independe de gênero, independe de configuração, que pode ser uma única pessoa, pode ser um casal homoafetivo, independente de qualquer coisa, é importante que esteja estabelecido o afeto, né? Porque a ruptura, o abandono, antes de ser um abandono físico, é um abandono do afeto. Né? E esse abandono do afeto, ele vem impregnado de violências. Né? E essas violências, esse abandono, ele vai incidir, né, na construção, no desenvolvimento da criança e, sem dúvida nenhuma, vai começar a repercutir desde cedo até a adolescência. E aí o que a gente percebe hoje na prática é dificuldade de socialização, dificuldade de adquirir conhecimento nas escolas,
comportamentos ansiogênicos, episódios depressivos, dentre outras situações, né? Você comentando sobre isso, eu tenho tido oportunidade, às vezes, de palestrar e contar da minha experiência pessoal sobre adoção, né? E o pensamento que as pessoas têm, na maioria das vezes, é assim, vocês não podem ter filhos, né? Que não é o meu caso específico, porque entre as duas nós temos um filho biológico, que eu nem conheço pessoalmente, apressadinho, foi para o céu antes que eu a conhecesse, né? Mas a impressão das pessoas inicialmente é que, tem um filho adotivo porque não pode ter filhos biológicos, né? Na minha experiência pessoal, desculpa aí, né? Você vai me corrigir. Eu acho que a verdadeira adoção é quando você quer resolver o problema da criança e não o seu problema de não poder ter filhos. Eu acho que, como eu tenho aconselhado, funciona melhor assim. E eu vejo que muitas vezes a pessoa vê na adoção uma forma errada de pensar que é caridade. Isso mesmo. Isso é um ponto muito interessante, porque o que influencia muito também nessa devolução de guarda, né, são conflitos familiares que existem, né? Com filho biológico, normalmente. Justamente. Então, esses conflitos, e aí muitas vezes as pessoas não têm essa maturidade da adoção, acham assim, eu peguei, agora eu posso devolver, né? E não se trata de uma caridade, se trata de um filho que você está assumindo ali uma responsabilidade, né? Então, essa maturidade, ela vem muito acompanhada do ponto que a gente fala também, de se inteirar sobre o assunto, né? Porque esses dias mesmo a gente conversou com um casal que tem esse interesse e eles estão fazendo essa busca, estão fazendo esse planejamento, né? Não basta você falar assim, eu vou adotar porque eu não posso ter filho, mas espera lá, é um filho, vai trazer responsabilidades, vai trazer todo o que o bônus vem com o ônus também. O que o filho normalmente traria, natural, né? E essa maturidade nessa decisão, nesse planejamento de você, eu posso, então eu vou, e aí você adentrar no espaço, na vida dessa criança, isso é muito sério, né? Como o Fabiano falou, pode trazer muitos agravamentos aí, até psicológicos para a vida dessa criança futura, né? Deixa eu amenizar um pouquinho a coisa, Fabiano. Eu acho que psicologicamente também, para esse casal que chega à conclusão de devolução, psicologicamente deve ser muito difícil também, não? Sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente está tratando aí de subjetividades, de individualidades, de histórias, né? E antes de qualquer coisa, é importante que tenha mesmo essa mudança de consciência, né? Que foi dito que a adoção, antes de qualquer coisa, ela vem como uma alternativa a uma violação de direito. Né? Então, a adoção, antes de qualquer coisa, é um direito. É um direito da criança e adolescente, é um direito à convivência familiar e comunitária. E as expectativas nesse momento têm que ficar muito claras, né? Temos que pensar a adoção como direito, como algo que vai trazer uma alternativa, não violência à criança. Porque se a gente pensar da outra forma, né, como foi citado, vem como suprir a falta que é do casal. Isso tá aí a gênese das dificuldades, sabe? Porque essa falta, ela pode ser que ela vai ser suprida ou não, né? Com a chegada desse novo componente da família, né? E se o foco é esse, né? Aí a chance das coisas se complicarem são grandes, porque essa falta ela pode não ser preenchida com essa pessoa que chega e problemas conjugais vão ter aí, né? Quem se relaciona sabe que relacionamento traz consigo conflitos, né? Então, se isso não tiver claro que a adoção está ali para garantir um direito, né, resguardar um direito da criança ou do adolescente, a expectativa do casal, né, se for somente para uma expectativa do casal, isso pode trazer situações, né, onde que vão acabar numa devolução, né, devolução. E sem dúvida nenhuma, né, que isso vai acarretar sofrimento para todo mundo. Claro, para a criança, para o casal. Para a criança, para o casal, exatamente. Amanda, você como assistente social já viveu uma situação assim de devolução, ou de aconselhar, ou de fazer um trabalho para que isso não chegasse a acontecer? Já trabalhei em áreas de famílias que vão, né? Na verdade, que vão nesse interesse de lutar, de conversar. Já tive contatos e tenho contatos com famílias que adotaram crianças em unidades de acolhimento que eu trabalhei, né? E recentemente também a gente tem um caso também de que
de um caso que teve essa devolução de guarda, né? E muito vai pelos conflitos familiares mesmo. Então, de conversar, entender os dois lados também da história, né? E tentar ali, juntos achar uma solução para a vida futura dos dois, né? Porque, como falou também, a criança sofre também, o adulto sofre um pouco com isso, que são vidas, né? E nessa oportunidade que a gente tem muitas vezes de falar sobre isso, eu acabo incluindo minhas filhas também, para que se ouça o diagnóstico, né, ou o veredito dela, o testemunho pessoal delas. Então, talvez entre aí no segundo item do nosso tópico, a importância das pessoas que têm esse interesse, esse desejo de adotar, falar com outras que já tiveram essa experiência. Fala um pouquinho para a gente sobre essa importância disso. É o planejar, né? Que você pesquisar sobre o assunto, você se envolver, conhecer. Hoje em dia no Belo Horizonte tem vários grupos que fazem esse acompanhamento com pais que querem adotar, né? Conhecer as unidades de acolhimento institucional, conhecer a história das crianças que ali estão, conhecer como que é a vida dessas crianças, né? Conhecer também como que é ter uma criança em casa, como que como que vai ser isso pro relacionamento, participar de grupos, né? Pode conversar com pessoas que estão relacionadas a isso, né? Recentemente a gente recebeu um casal que está nesse viés, né? Eles estão pesquisando sobre o assunto, estão se inteirando sobre isso, né? Isso é muito importante porque você vai amadurecendo, né? Aquele desejo. Você já percebeu também em consultório, Fabiano, através do seu aconselhamento, do seu diagnóstico com um casal, de mudança de pensamento ou de esclarecimento nesse processo, pessoas que chegam para você com uma concepção totalmente errada e mudam de opinião ou concretizam sua opinião mediante a sua orientação? Sim, sim. Isso acontece com muita frequência, principalmente no que tange a receber um adolescente, né? A adoção tardia, né? Porque a adoção da criancinha pequena é algo que sensibiliza a sociedade, né? É algo que geralmente, né, os casais, ao escolherem alguém para compor essa família, o ponto principal é a questão da idade. Então, quanto mais novo, né, a criança, no caso, maior chance de ser escolhida, né, para ser adotada. Acontece que com o adolescente, as pessoas ainda carregam uma série de conceitos pré-formados. Né? O que eu estou dizendo, na verdade, são de preconceitos. Né? E esses preconceitos, eles se dão exatamente em função da falta de informação. Né? Então, assim, é comum no consultório chegar pessoas que não têm essa concepção, essa informação da adolescência, de um processo de adoção na adolescência, e vem uma série de estigmas, vem uma série de situações de dizer que só porque o adolescente ele já tem ali uma carga comportamental já formada, que isso pode acarretar uma série de problemáticas no convívio da família, que ele pode vir que essa história de violência pregressa que ele teve, isso pode incidir nesse momento. Eu não estou dizendo que não possa, não, né? Eu não estou dizendo que essa história primeira desse abandono que eu disse que em um primeiro momento é um abandono afetivo, seguido de violências e depois culmina no abandono físico. Não estou dizendo que isso não vai acarretar situações, né? E essas situações, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser manejadas, mas, né, é super tranquilo, é possível, né, a partir de uma família. E aí não existe o conceito de família desestruturada, isso é algo que é só dito no senso comum, né? As famílias, elas são sempre estruturadas de uma ou de outra forma, né? De uma forma funcional, né? E quando eu falo funcional, eu estou dizendo de uma forma que é aceita socialmente ou de uma outra forma que não vai dentro dos padrões sociais. Então, se uma família, né, que está planejando aí a adoção de um adolescente e tiver essa estrutura funcional, né, dentro dos padrões sociais normais, a probabilidade desse adolescente, né, de êxito, a probabilidade desse adolescente dele superar essa história de violação, essa história pregressa, né, de violências, e a partir daí ressignificar a sua vida ou fazer até mesmo uma retificação subjetiva, é muito provável, né?
Amanda, eu acho que o Fabiano foi assim bonzinho sobre falar do preconceito em relação ao adolescente, à idade, mas o estigma do loirinho de olho azul parecido comigo continua? Muito, muito, né? A criança perfeita, né? Isso a gente vê muito, né? Não só o preconceito para as crianças e crianças em abrigo, né? Eles estão lá porque foram culpa deles. Não foi culpa deles, eles estão lá porque eles precisam ser protegidos e a família, enfim, não consegue pegar essa guarda deles. Deixa eu só aproveitar e fazer inserir esse nosso terceiro ponto, então, que é livrar-se de preconceitos e sensos comuns em relação à criança e ao adolescente. Por favor. Então, acham que vão pegar aquela criança perfeita que, porque criança até tal idade já tem um caráter formado, já tem sua identidade. Se você pegar um adolescente, vai dar algum problema, vai dar algum trabalho. Isso todo mundo está sujeito a ter, né? Qualquer seja um filho biológico, um filho adotivo. Esses conflitos, eles vão aparecer. As crianças, elas passam, né? Tem o estágio de vida que cada criança perpassa ali pela sua idade, pela sua identidade, pela construção do seu caráter. Então, isso sempre vai ter. Agora, você achar que porque uma criança tem abrigo, ou porque ela foi abandonada, ou porque ela foi retirada dos pais, vai prejudicar o crescimento dela, isso é preconceito. Preconceito mesmo. É um senso comum que gera, né, na sociedade, né? Que perdura de tempos em tempos, né? Estigmatiza a criança da questão quando vem lá do Código de Menores, da delinquente, né? Então, priva uma oportunidade tão fantástica que essa criança e essa família vai ter, né? Justo, priva e não deixa a criança crescer também, né? Não desenvolve, e aí vai gerar os futuros conflitos familiares, né? Não entender a história dele, não entender a criança como um todo, não entender esses estágios que a criança e o adolescente passam na vida deles. Isso pode gerar os conflitos depois, né? Eu sou do tempo da palavra orfanato, que depois passou pelo nome abrigo, e a gente tem agora o acolhimento institucional. E a gente que está ali com aquelas crianças, a gente vê, puxa vida, como elas esperam por uma oportunidade. Embora são bem tratadas, tem ali o acolhimento todo, né? Mas a oportunidade de ter um lar, eu ficaria o dia inteiro falando sobre esse assunto, Fabiano, mas eu gostaria que você desse pontualmente as suas considerações finais, até mesmo para orientar o nosso telespectador em relação a essa oportunidade, ou vencer esses preconceitos. Fica à vontade. Então, a gente está falando então de uma acolhida, né? Da necessidade que a criança e o adolescente ele tem de uma acolhida. E para essa acolhida ela se dar de forma exitosa, é preciso ter conhecimento. Então tem aí em Belo Horizonte as casas de acolhimento institucional, elas estão de portas abertas, né? Tem crianças, adolescentes, ambos os sexos, e o convite é de que nos visitem, né? Nos visitem para se inteirar do assunto, para minimizar os temores e para, a partir disso, construir uma alternativa de vida, uma alternativa saudável para aquela criança e adolescente que além de sujeitos de direitos, são sujeitos desejosos e estão aí todos carentes e demandando uma família. Então o convite está aberto. Ótimo. Né? Amanda, fica à vontade. Complementar, né, o que o Fabiano falou, venham nos visitar, venham se inteirar sobre o assunto, né, estamos dispostos a receber, para conversar, para conhecer. Os meninos, como o Fabiano falou, são meninos que também necessitam desse afeto, dessa atenção, desse carinho. Sintam-se livres para procurar. Ótimo. Né? E também os profissionais, né? Assistente social, Amanda, o Fabiano, psicólogo, que nos deram essa aula e esse incentivo. E eu quero também dar minha palavra como pai, né? Olha, vale a pena. Eu tenho 2 experiências vitoriosas, né? Talvez você tenha aí alguns exemplos negativos. Não generalize, porque você vai ver exemplos negativos com filhos biológicos também, né? Vale a pena se você tem esse... Eu digo que é quase que um ministério, né? Um chamado especial. Eu tenho minha família, assim, tenho tias que têm filhos adotivos, sobrinhos, tenho irmãos e tenho filhos. Eu tenho certeza que também coloquei no coraçãozinho delas esse ministério de continuar, né? Dando oportunidade. Então, assim, vale a pena. Se você tiver algum sinal de preconceito, algum sinal aí de restrição, procure aí profissionais. Eu agradeço muito a presença de vocês, Fabiana e Amanda. Obrigada pela importância também desse tema, né, essa discussão que está em alta, a questão da adoção tardia, né, isso é muito importante para a sociedade começar a conhecer e começar a discutir isso dentro de casa. Sempre que quiserem, com temas assim especiais, nós estamos à disposição. Obrigado. Bom dia para vocês. Vocês continuem aí incentivando e ajudando muita gente, muitos casais, muitas famílias. Obrigado. Obrigada.